Só queimou o livrinho e ponto final. A gente não entendeu, concorda? Que quando a gente assistiu o filme, teve a queima do livro, a gente não entendeu o que era. Foi um fato da vida e ponto final. Bom, o Alto de Fé de Barcelona é justamente isso. E eu, como vocês, quando assisti o filme do Kardec, não tinha noção do que era aquela queima de livros. E eu tenho um grupo de estudos que a gente está estudando a Revista Espírita lá, que era escrita por Kardec desde 1859 até 1869. E acho que o filme a gente assistiu em setembro, outubro do ano passado, e no grupo de estudos, depois de umas 3 semanas, nós lemos a revista de novembro de 1861, que fala do Alto de Fé de Barcelona. E aí caiu a ficha, entendi a queima do livro e todo o significado dessa data importante para nós. E o dia 9 de outubro, aconteceu aí há 2 semanas, né? Era uma data para a gente estar comemorando. Como espíritas, era uma data para todo mundo conhecer. Tal e qual é o 7 de setembro para o Brasil, o 9 de outubro de 1861 é o grito de independência da doutrina espírita. E a gente não sabia disso. Então, o quanto é importante a gente conhecer os fatos, a história, os personagens que trabalharam pela doutrina espírita para que hoje a gente possa professar essa doutrina. Não só conhecê-la moralmente, mas conhecer a história dela. Então é por isso que hoje, durante esse mês de outubro, nas casas que eu tenho ido, eu tenho falado a respeito desse tema do Alto de Fé de Barcelona como um marco na história da doutrina espírita, como um grito de independência, ou proclamação da República, ou qualquer data que seja importante para o povo brasileiro. Essa data é para a nossa doutrina. E eu falei, o que foi o Alto de Fé de Barcelona? Foi a queima dos livros ordenada pela igreja, por um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 9 de outubro de 1861, ou seja, há 161 anos e 2 semanas, exatamente, foi o que aconteceu. Às 10h30 da manhã, 300 obras, então imagine 300 livros aqui empilhados, como se fosse uma praça e tudo aquilo queimado. Isso lá em 1861. Foi isso que aconteceu. Por que estão queimando livros? A gente, quando tem um livro velho, o que a gente faz? A gente, quando tem um livro que a gente não gosta mais, o que a gente faz? A gente doa, empresta, faz qualquer coisa. Mas a gente não faz fogueira, não acende churrasqueira com o livro. Não faz fogueira, nem na festa junina a gente faz isso. Por que aconteceu isso? Então essa que é a intenção da gente mostrar a importância do fato e quais os ensinamentos morais. Vocês vão ver o quanto de doutrina espírita tem nesse fato histórico, né? E, como eu falei, eu tomei conhecimento do fato. No filme a gente só viu a cena, beleza, passou. Mas eu tomei conhecimento do fato ao ler a Revista Espírita de novembro. O fato aconteceu em outubro, o Kardec relatou o fato na Revista de novembro de 1861. Um artigo que ele chamou de Resquícios da Idade Média. E por que resquícios da Idade Média? Que já tinha acabado a Idade Média. A Idade Média, aquele período de trevas da humanidade que a gente chama, rolou lá dos anos 500 até o ano 1500, 1600. Aqui a gente já estava em 1860. Já tinha passado bastante tempo. Mas o que o Kardec falou? Estamos voltando àquele período das trevas, onde se queimam pessoas. A Idade das Trevas faziam isso. A Inquisição o quê? Não gostei de tal pessoa. Fogueira. Queimava. Aquele lá fala para os espíritos, é bruxo. Fogueira. E o Kardec falou, passou-se esse tempo e mesmo assim estão queimando. Não pessoas, mas talvez ideias. Talvez livre-arbítrio. Talvez a faculdade da pessoa se expressar com liberdade. Estão fazendo o mesmo ato, não queimando pessoas, mas queimando ideias. E por isso ele chamou Resquícios da Idade Média, Alto de Fé das Obras Espíritas de Barcelona. E por que Alto de Fé? Alto de Fé era uma cerimônia sagrada promovida na Idade Média. Essa cerimônia, as pessoas que eram julgadas pelo Tribunal do Santo Ofício,
Aqueles que vão pegar um pouco da história que se lembram lá quando estudaram na 7ª, 8ª série, sei lá quando, né? Sobre a Idade Média, vão se lembrar que tinha a Santa Inquisição. A Santa Inquisição, em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, que era vigente, que tomava conta de tudo na época, era aquela que falava assim: olhei para a Dona Elza ali, a Dona Elza é dessa doutrina espírita, vai para o tribunal. Vai lá no tribunal, diante do sacerdote, pedir perdão. E o sacerdote, com aquela toga, com todo aquele poder, fogo. Não, eu gostei da senhora, não vai queimar no inferno, não vai queimar aqui na terra, mas a senhora é uma herege, vai viver como pária da sociedade, vai viver a par da sociedade. Pessoas perdiam o emprego, pessoas eram perseguidas, tudo a mando da Santa Inquisição. E como a gente sabe lá, vamos dizer, não é a gente falar mal de outra religião ou de outra doutrina, nada disso, mas a própria história nos mostra que a Igreja Católica Apostólica Romana, quando tomou o poder, ela cuidou da vida social, cultural, política e econômica da humanidade. Reis foram colocados porque a Igreja permitiu. Nós tivemos aí o Sacro Império, tivemos a Inquisição, tivemos as Cruzadas, tudo em nome de Deus, onde a cruzada ia lá, tomava o império, expurgava o tesouro, os bens daquela cidade, invadiam aldeias e violentavam, matavam mulheres e crianças, violentavam, tudo em nome da igreja. Então hoje a gente fala muito de outras doutrinas de guerra santa, mas a gente, como humanidade, como uma doutrina poderosa, acabou fazendo isso. Mas aí o que acontecia? Todas as pessoas que eram consideradas hereges, ou seja, professavam uma doutrina contrária daquela vigente, então eu não sou adepto à doutrina católica apostólica romana, eu sou muçulmano, por exemplo, eu sou hinduísta, eu estou adepto a esse novo protestantismo que está chegando. Essas pessoas eram consideradas hereges e iam ter que ficar lá no tribunal do Santo Ofício. E tinham também os apóstatas. Apóstatas eram aqueles que podiam ter nascido no berço católico, ter recebido algum sacramento, como o batismo ou qualquer outro, mas no decorrer do tempo fiquei mais maduro, falei, olha, essa doutrina não me representa e eu quero seguir uma outra doutrina. Esses são considerados apóstatas, ou seja, tanto a herege quanto a apóstata é aquele que não queria mais seguir a doutrina. Todos esses vai para o tribunal, vai para o tribunal, vai para o tribunal que a gente vai julgar. Ou seja, eu não tenho direito de escolher, direito por optar a minha religião. Eu tenho que seguir a religião que vocês determinam. Era isso que acontecia na época. Então só daí a gente já vê, poxa, hoje a gente pode professar. Até acho que uns 30 anos atrás, as pessoas mais velhas que eram espíritas, talvez você falasse espírita, já tinha um pouquinho de perseguição. Hoje a gente pode falar, está lá no IBGE. Quando o IBGE vem perguntar para a gente, eu posso falar que eu sou espírita. Meu filho estudava em escola católica e a gente falava que era espírita. E tinham evangélicos na escola católica que também se permitiam falar. Então olha só a liberdade que a gente tem hoje, mas que antes não existia. Uma liberdade que a gente nem dá valor. Concorda? Mas na época eu não podia. Então eu tinha que fugir de tudo isso aqui. E quando eu estava no tribunal, vinham as sentenças, que aí os tais dos sacerdotes que estavam lá no tribunal podiam dar para a gente. Então tudo isso aqui eu já falei, da história do auto de fé, do que era o auto de fé, todos esses 1000 anos, esse período de trevas, de tantas atrocidades cometidas, todo o poder que a igreja tinha durante esse período. E o que acontecia para vocês entenderem a Inquisição? Eu falo, Dona Elza, não sei se a senhora estava lá, tá? Mas já que eu peguei de exemplo, vamos lá. A Dona Elza foi lá, está lá na frente do sacerdote. Ele olha para ela, qual foi o seu pecado? É que eu estava curiosa e fui naquele templo budista, por exemplo, para conhecer. Isso é errado, nunca mais faça isso, mas está perdoada. Mesmo assim, é considerado uma herege. Aí chegou lá o Polis.
Aí o Polis falou, ah, você foi no outro templo e gostou, né? Mas eu não gostei da tua cara não, você vai queimar na fogueira. Assim é meu bel prazer. E aí falei, imagine só que legal seria o poder, eu tendo poder. Queima, não queima, queima, não queima, queima, não queima. Era assim que eram feitas as coisas. Se a gente for ver a Inquisição espanhola foi uma das mais complicadas, uma das mais temerosas. Cometiam atos de tortura violentíssimos. Aquelas torturas que amarravam pé e braço da pessoa, um cavalo indo para lá, outro indo para lá e você esticado aqui. Dói, né? Já faz assim. Tem coisas muito piores, essa é a mais basiquinha, tá? Mas para ter uma noção do que acontecia, das torturas até a pessoa às vezes chegar no tribunal. E quando as pessoas foram julgadas, queima, não queima, o que que acontecia? Iam todos numa procissão em fila indiana para uma praça pública. Então, como eu peguei a dona Elza, foi considerada uma herege, mas não vai queimar na fogueira. Então ela vai na frente da fila indiana, então todos aqueles que foram julgados um atrás do outro, ela vai na frente com uma túnica, uma roupa, com uma chama, um fogo virado para baixo. Por quê? Porque não vai queimar. Ufa! Aí o Polis, que vai queimar, uma chama virada para cima, mas vai queimar por quê? Ele, além de tudo, no julgamento o Polis ficou, por favor, eu peço perdão, eu peço perdão. Então ele vai com uma chama virada para cima. Aí o Marcelo aqui, que foi lá julgado, e falei, eu continuo com a minha fé, não acredito nisso que você estava falando. Além das chamas viradas para cima, tinha cobra, lagarto, dragão, um monte de coisa que era para eu ficar queimando no inferno mesmo, sabe? Então, era esse tipo de coisa. E naquela fila indiana, a dona Elza, que foi perdoada, ela vai lá, vai andando. O segundo vai ser queimado na fogueira, já começa a tomar pedrada, antes de chegar na fogueira. Tomar cusparada, tomar paulada, ser xingado. E aquele outro que, além de tudo, não pediu perdão, um monte de coisa virada para baixo. O que a gente vai lembrar? Por exemplo, Galileu Galilei. Galileu falou que foi astrônomo, que baseado nas obras do Giordano Bruno, ambos foram lá para a Inquisição. O Galileu Galilei falou assim, olha, eu estudando ciência, percebi que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira em torno do Sol. A gente sabe disso, não sabe? Ele descobriu isso lá atrás. Mas a igreja não aceitava isso, mesmo com os fatos da ciência comprovados. E ele foi considerado um herege. Ele teve que ir lá no tribunal do Santo Ofício. Você continua com essas suas ideias de que não é a Terra o centro do universo e que os astros e o Sol giram em torno de nós? O que ele pensou? Não sei se por medo de morrer, ou, bom, se eu morrer eu não vou continuar os meus estudos, etc., e fazer um bem para a humanidade. Ele foi lá, ai, desculpa gente, galera, foi mal, falei bobagem, pedi desculpa. E aí ele foi perdoado e não foi queimado. Mas aqui, a boca pequena, ele falou uma frase, Epur se move, mas ela se move. Mas ele não podia professar e falar abertamente, porque senão ia ser queimado. Então olha só, quantas descobertas da ciência, quanto avanço da humanidade a gente não perdeu por conta disso. E talvez, gente, vocês falem que isso é história da carochinha, é lenda. Não é lenda, não é lenda. Tanto é que o Papa João Paulo II, eu adoro esse homem, não sei porque durante toda a minha fase de crescimento foi o Papa. Aliás, ontem foi o dia dele, tá? Podemos orar por ele hoje, né? Para a gente ver que na história da carochinha, no ano 2000, o Papa João Paulo II ele pediu perdão à humanidade pelas atrocidades cometidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, desde o Sacro Império, cruzadas, inclusive a Inquisição. Ou seja, se o homem máximo da Igreja Católica pediu perdão sobre esses atos, é que esses atos foram verdadeiros. E a gente conhece só uma pontinha do iceberg, né? Não conhece tudo. Ou seja, não é história da carochinha, tudo isso aconteceu. Tá? Esses eram os autos de fé, essa era a Inquisição que acontecia. Agora, em paralelo, vamos trazer, já trouxe o fato histórico, vamos trazer agora o fato histórico da doutrina espírita. Como que a doutrina espírita estava se desenvolvendo? Allan Kardec, um cientista, como vocês sabem, pedagogo, professor, instrutor, curioso sobre os vários assuntos,
discípulo de Pestalozzi, era um homem que qualquer coisa eu queria comprovar se é verdade ou se é mentira. E aí eu ouvi falar lá das mesas girantes, mesas rodantes, mesas voadoras, e ele falou, deve ser pegadinha do Faustão. Foi lá para comprovar qual que é a pegadinha. Mentira, ele não foi lá, eu acredito, ele foi lá como homem da ciência descobrir o embuste, descobrir a sacanagem que estavam fazendo com a galera. Mas ele pegou e falou, nossa, isso é verdadeiro. Nossa, esse fenômeno é interessante. Foi em outra sessão, foi descobrir. Nossa, mas estão fazendo pergunta e está dando resposta. A resposta que as pessoas não podiam saber. Mas como que a mesa dá resposta? A mesa é um ser inanimado. A mesa não tem consciência. Você está dando uma resposta, é alguém que está dando uma resposta. Quem está dando a resposta? Aí vieram as comunicações, descobriu-se, ou melhor, entendeu-se a vida após a morte, que eram os irmãos que encarnaram, que morreram, que foram para outra vida, que se comunicavam através das mesas, e as mesas eram utilizadas para chamar a atenção do homem, porque isso aconteceu, essa comunicação aconteceu em todas as épocas da humanidade. Moisés, os profetas, todos eles sempre tiveram a comunicação mediúnica, mas as mesas foram usadas para chamar a atenção. Kardec, estudando isso, desenvolveu a doutrina, lançou em 57 o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, foram mais, se não me engano, 120 edições, desde 58 até o desencarne dele em 1869, ele esteve à frente, ele recolhia os artigos e publicava a revista, a obra que é o Espiritismo, que a maioria dos espíritas não conhece, que eu acho que é uma das obras mais importantes da doutrina, particularmente. Se a gente tirar a codificação, quem quer entender a doutrina espírita é o que é o Espiritismo. E nesse livro que é o Espiritismo, Kardec tem 3 diálogos, com um ateu, com um crítico e com um sacerdote, onde eles vão falando, mas vocês falam isso, e aí Kardec vem explicando cientificamente todas as bases da doutrina. Então é muito importante essa obra. E todas as outras obras da codificação. Eu não tinha noção, antes de estudar a Revista Espírita, gente, essas obras lá que nos remetem a gente aos anos de 1858, 1860, de quanto, não só Kardec, mas todos os adeptos, todos os espíritas eram perseguidos. Todos, sem exceção. Eles assinavam a comunicação, eu não podia assinar Polis, eu assinava Senhor P. Eu não colocava meu nome quando eu recebia uma mensagem. Eu não podia colocar Marcelo Pacheco, tinha que colocar Senhor MP. Por quê? Porque havia perseguição, eu podia perder emprego. Eu era demitido da fábrica que eu trabalhava. Se eu fosse um médico, os pacientes deixavam de ir à minha clínica, eles não iam se curar porque eu era espírita. Então olha o nível de perseguição que acontecia na época. Muitas perseguições à doutrina, aos espíritas e até publicações contrárias à doutrina espírita. Gente, se hoje publicar um livro não é fácil, tá? Não é fácil publicar um livro. Imagina 160 anos atrás, que não tinha essa imprensa, essa gráfica, essas facilidades de digitar tudo escrito, aí colocar letrinha tipográfica, não sei o que, era complicadíssimo. Nego escrevia um livro de 200 páginas para falar mal da doutrina espírita e do Kardec. E de vários outros. Revistas, jornais, então imagina hoje, Globo, Estadão, Folha, seja lá os grandes jornais, Portal Terra, UOL, falando mal dos espíritas, falando mal de vocês que estão aqui sentadinhos, tudo bando de louco. Era assim que colocava, vocês são tudo doidinho. E aí quem aqui ia colocar no Facebook, por exemplo, sou espírita, ia colocar uma frase do Chico, sabe esse postzinho que a gente manda do Chico? Você não ia colocar se você tivesse o risco de perder o emprego, concordam comigo? E aí você não ia professar a sua doutrina. Era isso que acontecia na época. Só que o Kardec, diante de todos os ataques, diante de todas as refutações, não só o Kardec como os adeptos, as pessoas que defendiam a doutrina, como o Casal Delane, Flammarion, Leon Denis, entre tantas outras personalidades, todas essas pessoas
respondiam aos ataques com uma baita de uma polidez. Para vocês terem uma noção, escreveram que o Kardec, como que é o nome lá do rico lá, que leva o pessoal para o espaço? O Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo hoje, vamos dizer um Bill Gates ou qualquer um desses caras, teve livro falando que o Kardec era o homem mais rico da França. Que todo aquele monte de adepto que ele estava arranjando, que estavam fazendo doação, entregando todos os bens para ele. E estavam falando isso do Kardec. Só que ninguém foi lá na casa do Kardec para ver a penúria que ele estava vivendo. Porque ele abandonou tudo. Ele ganhava, dava aula. Ele abandonou tudo para poder fazer a codificação. Ele parou de dar aula, parou de ter o ganha-pão dele. Eles eram sustentados pela esposa dele, pela Amélie, que dava aula particular na casa dele, enquanto ele ficava lá recebendo as psicografias, as mensagens, redigindo a revista espírita, as obras da codificação. E os caras falando que ele era o homem mais rico da França. Então ninguém foi ver lá como que é o pão que o diabo amassou, né? Que eu comi o pão que o diabo amassou, ninguém foi lá ver isso. Mas Kardec, mesmo tomando toda essa porrada, sempre respondia com polidez. E alguém que escreveu um artigo, ele simplesmente falava assim: olha, todos os ataques à minha pessoa, eu não estou ligando, mas os ataques à doutrina espírita eu vou refutá-los um a um. E aí vinha: olha, você colocou tal frase que você falou, que a gente vê fantasminha e fantasminha não existe. Aí ele vinha refutar: realmente fantasminha não existe. O que existe é os espíritos dos nossos irmãos que desencarnaram e foram lá e tem a prova de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você fala que é a doutrina do diabo, mas a doutrina do diabo não teria evitado o suicídio como evitou, e coloca um caso e vem citando isso. Então, cara, com muita polidez, Kardec fazia. Agora, pensa na gente. Alguém fala no grupo do Zap, fala uma bobagem, você já vem e quer dar uma paulada na cabeça do outro, né? Então, olha só, um dos grandes ensinamentos: paciência, tolerância, humildade, proteção dos melindres, está tudo aqui. E todas essas pessoas, todos esses espíritas que estavam lá nessa época, eles trouxeram essa lição para a gente, que a gente nem dá mole, nem lembra. E hoje a gente professa a doutrina abertamente graças a eles. A gente tem que lembrar de todos os precursores, do jeito que a gente lembra dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, bisavós. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer e entregar para nós. Esses são os nossos avós, bisavós, tataravós da doutrina. A gente tem que agradecer a cada um deles, tem que conhecer a história deles, o legado que eles deixaram para a gente estar aqui, fazendo uma exposição, uma transmissão de conhecimento, amanhã participando de um curso, lendo um livro. Hoje temos catalogadas no Brasil mais de 8.000 obras espíritas. Gente, é livro para dedéu. A gente não vai conseguir ler 8.000 livros numa vida. Então tem mais livros do que uma vida, graças a esses homens, que mesmo com todos os ataques, como eu falei, eram lá incólumes. Lembra muito quando os cristãos do início eram jogados lá no Coliseu para ser comidos pelos leões. Aqueles judeus que lá tinham um leão, imagina só um leão vindo com aquele bafão aqui na tua orelha, e eles lá rezando, orando para o Pai e agradecendo. Era mais ou menos a mesma coisa. E hoje a gente praticamente reclama: ô Deus, olha para mim, por favor, você não dá bola para mim. Olha o melindre que a gente vive. Então olha a quantidade de força desses homens do passado. A gente tem que entender que a gente tem essa força, mas a gente tem que parar com os melindres dos dias de hoje. E por quê? Aí vem a história do auto de fé, para a gente poder entender. Havia um livreiro é o dono de uma livraria, um comerciante, um francês, que tinha o comércio dele lá em Barcelona, que era o Maurice Lachatre. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas o Maurice Lachatre, ele, vendo que as obras espíritas estavam tendo vendagem em toda a Europa, não se diz nada se ele era espírita ou não, mas ele, como comerciante, falou: pô, tá vendendo, tá tendo procura, eu quero vender aqui para ganhar dinheiro também. Ele encomendou, não do Kardec, da Sociedade Espírita de Paris, ele encomendou 300 obras.
E foi lá o pessoal da Sociedade Espírita de Paris, vai lá, embalou, pegou, despachou por trem, carruagem, sei lá o que foi, e despachou para ele em Barcelona. Quando chegou em Barcelona, a alfândega apreendeu essas obras, por ordem do sacerdote Dom Antônio Palau Internes, que era o sacerdote, era o sumo pontífice, vamos dizer assim, da cidade de Barcelona e da região. E ele pegou e falou, não, esses livros não entram na nossa cidade. O que o Kardec fez? Bom, diante das leis do comércio, ele pode não receber os livros, mas ele tem que me devolver. Por quê? Se eu mando alguma coisa, por exemplo, para os Estados Unidos, me encomenda, e essa encomenda é retida na alfândega, ela é devolvida para mim. Eu pago as taxas, essas coisas, mas ela é devolvida para mim. Aí o Kardec, diante dos órgãos ministeriais que existiam na época, ele pediu então que se devolvam os livros para mim. Ele pode não aceitar, mas tem que devolver. O que o Dom Antônio respondeu? A Igreja Católica é universal, ou seja, o mundo é meu. Não aceito nenhuma outra doutrina. É isso que está dizendo. Se é universal, eu estou acima de todos. E os livros espíritas, sendo contrários à fé católica, o nosso governo não pode consentir que ele saia daqui e vá deturpar a mente dos bobinhos nos outros países. Ou seja, ele se colocou acima das leis internacionais de comércio, ele se colocou acima dos reis, ele se colocou acima dos parlamentares que existiam na época, e ele inventou uma lei que não existia. Ele foi contrário à lei vigente. A Inquisição acabou por volta de 1700. A Inquisição espanhola, a Rainha Isabel, assinou um decreto em 1838. Não pode ter nada mais que a Santa Inquisição, a Igreja Católica Apostólica Romana, se coloque acima de tudo. Ele foi contra a ordem da rainha. Isso foi o que aconteceu. Ou seja, é um ato que a gente não aceita, concorda? A gente não aceita isso politicamente, socialmente, culturalmente. Em casa, com filhos e com os pais, antes, como a gente fala, o pai falou, a gente baixa a orelha, hoje não existe mais isso. O pai falou, o filho pergunta, mas por quê? E não é errado, é para que ele possa aprender. Antes a gente tinha medo dos pais. Hoje a gente tem respeito. Ou a gente está caminhando para ter o respeito. É um processo. Isso não houve na época. E aí o Kardec, então, permitiu que se fossem queimadas as obras, ele viu que não ia devolver, e aí lá na Praça de Barcelona foram queimados entre todas as 300 obras da Revista Espírita, de uma outra revista da doutrina que era a Revista Espiritualista, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o que é Espiritismo, fragmentos de sonata, que foi uma composição do espírito de Mozart, passado numa sessão, se não me engano, da Sociedade Espírita de Paris, uma composição. Carta de um Católico sobre Espiritismo, um livro maravilhoso, vocês acham na internet, um PDF. É um cara que é católico e ele falou que lendo, conhecendo a doutrina espírita, ele só fortaleceu a fé dele na Igreja Católica. Ou seja, Kardec falava, viu, a doutrina espírita não é uma doutrina religiosa, é uma doutrina filosófica moral. Você compreendendo a vida após a morte, os ensinamentos morais, a questão de fazer o bem, eu garanto que você vai entender melhor ainda a tua doutrina e o que quiseram dizer. E esse Carta de um Católico é um católico que falou assim, cara, eu entendi melhor a minha doutrina católica lendo essa obra espiritualista. Eu entendi agora o que Jesus quis dizer como o meu reino é o reino dos céus. Eu entendi o que Jesus quis dizer com todo o sermão do monte, bem-aventurados os aflitos, suporte bem as suas dores, as suas aflições, que a sua recompensa vai vir na vida posterior, na vida espiritual. Ou seja, as pessoas compreenderam a vida católica melhor, a doutrina católica melhor através de obra espírita. Outra obra queimada, a história de Joana d'Arc, que foi psicografada pelo espírito da Joana d'Arc, pela irmã Cidufo. A irmã Cidufo, que na época tinha 15, 16 anos, era uma jovenzinha. Realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, pictografia.
Então, o trabalho científico, o que é escrita direta, a gente conhece comumente a psicografia, mas a escrita direta é o quê? Cara, tá lá papel na gaveta e de repente ele aparece escrito. Poxa, os espíritos fazem isso? Conseguem fazer. Por que hoje não acontece mais? Porque hoje a maioria de nós seria mais curioso do que qualquer coisa. Esses fatos não acontecem mais como das mesas girantes, essas coisas, por quê? Foi feito naquela época para chamar atenção e a gente estuda cientificamente. Estudou, aprendeu, agora não precisa mais ficar promovendo sessões de materialização ou de tais coisas. Mas tudo isso foi queimado. E aí o Kardec perguntou para o guia espiritual dele, que era o Espírito da Verdade. O mentor espiritual do Kardec era o Espírito da Verdade. E o Kardec falou, cara, mas será que eu não devo brigar, eu devo permitir a queima dos livros? E o Espírito da Verdade falou, resultará desse auto de fé um bem maior do que o que viria da queima de alguns volumes. A perda material, o dinheiro, os livros perdidos não é nada em comparação com a repercussão desse fato. Por quê? Cara, queimaram 300 livros, vamos lá, que custa cada um 50 francos, mas você perdeu 15 mil francos. Pô, eu sei que é dinheiro. Mas esses livros eram para disseminar a doutrina espírita na Espanha, certo? Tá. 300 livros, quem vai ler? 300 pessoas que vão emprestar para mais uma ou duas, no máximo 1000 pessoas vão ter contato com a obra espírita. Agora, esses livros queimados em praça pública, milhares de pessoas naquela praça pública que nunca ouviram falar do espiritismo, o que está acontecendo? O que estão queimando? Espiritismo? Não, nunca ouvi falar. O que é? Como é? Quando é? Gera curiosidade. Se eu falar para vocês, não olhem para trás que está acontecendo uma coisa muito legal ali. Dá vontade de virar o pescoço, vamos lá? A curiosidade, mas está acontecendo mesmo, tá? Vocês só não vão ver porque eu estou vendo de frente. Mas é isso que acontece, você tem vontade de virar. É o que o Kardec falou, ou o que o Espírito da Verdade falou para Kardec. A curiosidade aguça a pessoa e ela vai querer saber o que é. Aí você sabe que vai ter um amigo seu que vai para França, que vai para Portugal, que vai para Alemanha, viu, se encontrar lá, vai para a Bélgica, se encontrar lá uma obra desse tal do Kardec, desse o que é o Espiritismo, traz para mim, tá? Põe na sua mochilinha. E aí as pessoas foram disseminando cada vez mais essa curiosidade e aprendendo mais sobre a doutrina. Então o Espírito da Verdade falou, deve entender o quanto uma perseguição ridícula como essa, volta de fé, uma queima de livros, vai fazer bem e impulsionar o progresso da doutrina na Espanha, porque a queima dos livros determinará a grande expansão das ideias espíritas. Com isso, o Kardec, homem, aliviou, tirou o peso dele. Nossa, estão queimando, é o dinheiro, isso, e o Espírito da Verdade falou, velho, fica na boa, deixa. Da mesma forma que nos dias que a gente está pensando mal de alguém, a gente de vez em quando tem esses dias, né? Só de vez em quando, eu sei, né? Mas quando a gente está pensando mal de alguém, vem uma voz na nossa consciência e fala assim, você precisa pensar mal dessa pessoa mesmo? A gente tem esse lampejo. Talvez a gente não dê atenção a esse lampejo, mas a gente tem. Alguns ouvem e param de falar mal e até fazem uma prece. Outros continuam pensando mal e vão falando mal ainda. É mais ou menos a mesma coisa que o Espírito da Verdade falou. Viu? Você tem livre-arbítrio, escolha. E eu estou falando para você, fique em paz que isso aí não vai ser prejudicial em nada. A gente tem esse lampejo de consciência. Quando você está falando mal de alguém, e isso só um pequeno exemplo, e você para de falar mal de alguém e faz uma oração por ela, você fala, estou mais leve. É ensinamento que a gente tem da doutrina. E, como eu falei no filme do Kardec, aqueles que assistiram vão lembrar, quase no final do filme lá, quando entra lá o bispo de Barcelona, 9 de outubro de 1861, e queimam suas obras lá do Kardec. E o interessante é que depois que queimaram as obras, aí o Kardec, na Revista Espírita, já relatando o fato, né? Então isso aconteceu em outubro, na Revista de novembro ele relata o fato lá nos resquícios da Idade Média, e ele fala, não por ele, mas porque várias pessoas escreveram cartas e mandaram da Espanha para a França sobre o ocorrido. Algumas pessoas que presenciaram estavam em Barcelona e voltaram para Paris e pertenciam à Sociedade Espírita e comunicaram ao Kardec. E falaram que tinha uma multidão incalculável, ou seja, muito mais do que 300 obras.
né? Uma multidão incalculável estava naquela praça, vendo aquela atrocidade. E depois que os homens da Inquisição da igreja foram embora, as pessoas começaram a gritar: abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição. Por quê? Porque é como a gente tem passeatas hoje. A gente vai protestar contra algo que está errado, é o que aconteceu naquela época. E quando a fogueira estava ali a se dissipar, praticamente a queimar tudo, sempre sobra alguns restos do papel, alguma coisa. Muitas pessoas recolhiam cinzas e alguns pedaços e colocaram na carta e mandaram lá para a Sociedade Espírita de Paris, para provar que aconteceu e foi uma verdade. Então tudo isso eram fatos incontestáveis que aconteceram. E aí o Kardec, depois de relatar todo o fato, depois de apresentar toda a história, o que ele falou? Escreveu na Revista Espírita, nas observações dele: espíritas de todos os países, somos nós, tá? Não esqueçais do 9 de outubro de 1861. Não esqueçais, eu já nem sabia que existiu essa data. E ele falou: não esqueçais, é uma data para todo 9 de outubro a gente fazer uma oração, a gente lembrar, porque todos esses homens que tomaram porrada lá no início da doutrina, a gente está aqui por causa deles. Essa data ficará marcada nos fastos do Espiritismo, que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, porque é o penhor de vosso próximo triunfo. O professor Cortella fala sobre a expressão comemorar. Vamos comemorar, e a gente pensa o quê? Comemorar. Festa, fogos, brigadeiro, vamos dizer, não é só coisa gostosa. Mas aí ele fala, comemorar tem o prefixo co, que é fazer juntos. Cooperar, operar juntos. O co é fazer juntos. Memorar, trazer a memória, uma lembrança. Então, juntos, trazermos uma lembrança. Comemorar essa data. Essa data de atrocidade tem que ser comemorada. A gente tem que lembrar juntos dessa data, sempre. Como a gente lembra da independência, como a gente lembra da República, como a gente lembra da Inconfidência Mineira, da Guerra dos Mascates, ou tudo isso. Para quê? Lembrar das datas da Segunda Guerra Mundial e comemorar. Lembrar juntos por quê? Para que essas atrocidades não sejam mais cometidas. O que foi feito no passado que a gente não quer que faça? É por isso que a gente tem que lembrar sempre dessa data. Hoje, a gente está no século XXI, gente. Passamos aí dessa data 160 anos e a gente ainda vê perseguição. Ainda tem gente que discrimina vocês aqui que vem fantasminhas. Você é louco dessa doutrina? Há 30, 40 anos atrás, as pessoas que eram obsedadas, por exemplo, que não conseguiam controlar a mediunidade, ficava lá estrebuchando, ou recebia o capeta, não sei o quê, essas pessoas eram internadas em hospício. Hoje não. Hoje a gente cuida dessas pessoas, hoje a gente trata dessas pessoas. Hoje não tem mais hospício como tinha antigamente. Porque a gente aprendeu que muitas dessas causas são espirituais. Mas acima de tudo a gente vê que não pode mais haver discriminação, a religião, etnia, nacionalidade, minoria, nada disso. Hoje a gente tem essas discussões de minorias, identidades, essas coisas, e eu não vou entrar nesse mérito da questão. O que o Kardec fala e que a doutrina espírita fala é respeito, tolere. O andar da carruagem você ainda não sabe, mas para a gente entender melhor, a espiritualidade sabe o que vai acontecer. E aí o Kardec, no final da Revista Espírita, ele fala, recebemos várias mensagens de vários espíritos, e aqui eu só vou colocar duas para que nós entendamos tudo isso que aconteceu e por que foi permitido por Deus. Por que Deus permite uma guerra, uma pandemia ou qualquer coisa, ou a morte de uma criança em tenra idade? Por que Deus permite isso? E em relação ao fato, o senhor Dolé, que era um antigo comerciante de livros do século XVI, ele falou, ficai certos que as fogueiras da Inquisição apagar-se-ão por si mesmas, e os livros são lançados ao fogo, se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. O que ele falou? Podem queimar pessoas, podem queimar livros, mas ideias e ideais não são queimados. Ou seja, as ideias e os ideais espíritas residem aonde? Naqueles espíritas que estão ali continuando a disseminar a doutrina.
E o São Domingos falou: nada é feito inutilmente em vossa terra. Nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós, espíritos superiores, inspiramos o Auto de Fé de Barcelona. Pô, peraí, velho, vocês permitiram isso? Como é que é? Porque eles sabiam que assim agindo daríamos um grande passo à frente, que hoje a retaguarda da Inquisição, aqueles últimos que se achavam poderosos, praticaram o seu último auto de fé, porque assim a gente permitiu. Ou seja, a espiritualidade superior, regida por Jesus Cristo, sabe que determinadas atrocidades devem acontecer. Quantos de nós aprendemos com a pandemia? Ou quantos ficamos só reclamando? Eu sei que muitos perderam parentes, amigos, etc. Mas o que a gente usou dessa pandemia? A dar valor para um abraço, a dar valor para um sorriso que a gente ficou 3 anos sem ver sorriso dos outros. E aí? Agora já não tem máscara, já esqueci de tudo? Cabe a cada um. A espiritualidade sabe o que faz. Até os piores atos que não deveriam acontecer são usados para alguma coisa, são usados para o nosso aprendizado como humanidade. Interessante que eu não coloquei, para a gente entender Kardec como o cara era bom. Eu falei para vocês o nome do Dom Antônio Palau Ternes. O Kardec em nenhum momento falou o nome dele, ele só falava o sacerdote de Barcelona, para que esse homem não fosse perseguido nas ruas de Barcelona. Por quê? Perseguido que não fisicamente, mas mentalmente. Se eu sou um espírita, aquele sacerdotezinho, filho da mãe, não é conduta espírita, concorda? Então Kardec não falou o nome dele para que vibrações não chegassem a ele. Mas, menos de um ano depois, em agosto de 1862, o Kardec relata o falecimento do Dom Antônio Palau Ternes. E mesmo nesse relato ele não fala o nome, ele fala: faleceu o sacerdote que ordenou o Auto de Fé de Barcelona. Só que aí na Sociedade Espírita de Paris, uma sociedade científica, eles falaram: galera, e se a gente evocasse o espírito dele? Era assim que eram os estudos. Hoje não se pratica mais, não sei porquê, outra vertente aí para discutir também em congressos espíritas, mas hoje não se evoca mais. Na época evocavam direto, o cara morreu, evocavam. O cara sofreu ataque cardíaco aqui na frente, já evoca, para entender o que é a passagem. Se hoje a gente conhece a tal da perturbação que existe de um lado para outro, é porque a gente teve esse exemplo aqui, teve esse estudo científico. E aí evocaram, não por curiosidade, para falar: tá sofrendo agora, né, velho? Não foi para isso, é para aprender. E aí um texto enorme lá que tem, a primeira coisa que o Dom Antônio fala primeiro eles pediram para São Luís, que era o patrono da Sociedade Espírita de Paris: São Luís, podemos evocar o sacerdote? Ele permitiu, sim, podem evocar, preparem suas perguntas. Era um estudo científico. Então, na Sociedade Espírita de Paris, fizeram lá 10, 20, 30 perguntas. O que a gente vai perguntar para o homem? Fizeram lá as perguntas. E aí, o Dom Antônio foi evocado. E logo que ele foi evocado, ele já trouxe a mensagem: auxiliado por vosso chefe espiritual, vim ensinar-vos como vosso exemplo. Por quê? Porque ele morreu, bateu as botas, partiu dessa para melhor, desencarnou, seja lá o que for, e ele estava naquele período, vamos dizer assim, umbralino, talvez errante pela terra, porque ele não acreditava na vida após a morte. Então ele só conseguiu ser evocado porque o São Luís, o Espírito Superior, auxiliou. Porque ele estava num período de reprimenda, de remorso, de arrependimento, ou de lamúrias, seja lá o que for. Mas aí ele veio, traz várias comunicações, sem Kardec ou qualquer membro da Sociedade Espírita de Paris fazer aquelas perguntas que eles anotaram, ele veio respondendo espontaneamente uma a uma. E aí ele fala: uma voz terrível bate dentro de mim, queimaste as ideias e agora as ideias te queimam. O que ele está falando? Queimei as ideias, queimei os livros. E hoje, esses livros que eu queimei, eu vejo que todas aquelas ideias que eu queimei são verdadeiras. E isso me traz arrependimento, me traz remorso, porque eu vejo o meu erro. Existe a vida após a morte. Tudo aquilo que estava escrito naquelas obras é verdade e eu queimei. E comigo veio uma onda de fervorosos adeptos à minha doutrina, à minha fé. Então isso traz um remorso muito grande para ele. É o que ele está falando.
Então a gente viu, ele fez uma coisa, desencarnou, está em período de remorso, arrependimento, precisou da ajuda do Espírito Superior, e no final da comunicação ele ainda fala: orai por mim, orai porque é agradável a Deus a prece que é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. Bem-aventurados os aflitos. Aprenda a não querer mal ao teu próximo, não importa o que ele fez, ele é um espírito que está num outro estágio diferente do seu. E o Kardec, para fechar tudo isso, no artigo ele fala, olha só, gente, não podemos censurar o sacerdote pelo triplo motivo de que o verdadeiro espírita a ninguém condena, não guarda rancor e esquece as ofensas, a exemplo de Cristo, perdoa os seus inimigos. Lição espírita: perdoai aos seus inimigos, perdoai ao próximo, perdoai a todos. Kardec está falando, não censuremos o nosso inimigo, oremos por ele, amemos incondicionalmente aqueles que nos fizeram mal. Aí eu vou falar, toda noite a gente reza o Pai Nosso. Aí tem aquele lá, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Essa parte já é mais chata, né? Eu prefiro só que me perdoem, mas perdoar os outros não é tão legal assim, é assim que a gente age. E olha o que o Kardec está falando, pensa tudo que ele perdeu, tudo que ele teve que trocar de nome. O nome dele não era Allan Kardec, vocês sabem disso, mas ele teve que trocar de nome para não ser rechaçado, para poder escrever a obra abertamente, e mesmo assim perdoa, né? Espíritas, perdoemos o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas fossem perdoadas. Está aqui o Pai Nosso. E oremos por ele, no aniversário do Auto de Fé de 9 de outubro de 1861. Uma data que a gente nem sabia que existia. Então, gente, todo mês de outubro, cada um de vocês, a partir de agora, tem que marcar na agendinha de vocês, orar no 9 de outubro, por todos os perseguidores e todos os trabalhadores da doutrina espírita. Porque se a gente está aqui hoje é por conta de todos eles. Se houveram essas atrocidades impulsionaram e hoje a gente tem a liberdade. Porque lá atrás falaram abaixo a Inquisição. E hoje a gente está aqui podendo falar, eu sou espírita. Eu acredito na vida após a morte. Eu acredito na pluralidade das existências. Graças a todos esses homens que, bem para o lado correto, ou mal por aquilo que a gente ainda não compreendia, auxiliaram a gente a estar nesse ponto. E, para eu poder fechar, e a termo de curiosidade, gente, eu não gosto muito disso, eu sempre falo, não gosto de saber, quem o Polis foi em outra encarnação, quem a Dona Elza foi em outra encarnação, o Chico foi o Kardec, foi o Apóstolo João. Eu acho isso uma grande bobagem, não interessa a gente saber quem foi quem, tá? Mas, a título de curiosidade, disse que Dom Antônio Palau Termes, como muitos membros da Inquisição, do Dr. Inácio Ferreira, Dona Maria Modesto Cravo, entre tantos outros, reencarnaram naquela galerinha do Hospital Esperança no Triângulo Mineiro. Sabe aqueles mineirinhos, bonzinhos, região de Beraba? Muitos deles, que hoje são expoentes e ícones espirituais da doutrina espírita, reencarnaram nessa época. E disse que o Dom Antônio Palau Termes reencarnou-se em Uberaba, de 17 a 81, como Padre Sebastião Bernardes Carmelita, que era conhecido como o mais ecumênico dos padres. Por que o mais ecumênico? Porque talvez ele tenha aprendido a respeitar todas as doutrinas. O perseguidor passou a ser um impulsionador. Se ele desencarnou lá em 1862 e reencarnou 55 anos depois, aquele período que ele passou na espiritualidade foi de grande aprendizado para ele. E hoje ele voltou como um impulsionador. Tem espíritos que ficam 1000 anos na erraticidade e não vira chavinha. Continuam sendo obsessores e todas essas coisas. Continuam impelidos ao mal. É o exercício do nosso livre-arbítrio. Cabe a gente escolher fazer bem ou mal, gente. Então, que com esse aprendizado do Auto de Fé de Barcelona, com todas as posturas do Kardec, dos espíritas, da sociedade espírita, com os ensinamentos do Espírito da Verdade, com tudo isso que a gente teve, que a gente aprenda de vez a perdoar. Perdoar os nossos algozes. A gente não sabe se eles são nossos algozes ou se nós que fizemos mal para eles e eles têm um desejo de vingança.
Quem deu início a quê? Quem deu início à briga? Quem deu início à contenda? A gente não sabe. E não interessa saber. Só interessa a gente entender que eu sei neste momento que não faz bem. Não faz bem desejar o mal. Então o perdão, já falamos sobre isso aqui, sobre o perdão aqui nessa casa. Perdão não é amar, ai como eu adoro você, abraçar e ver coraçãozinho. Não, não é isso. Mas é que começa com não desejar o mal. E isso é uma escolha nossa. Não é sentimento, é atitude. Então que a gente possa, a partir desse momento, entender que qualquer detrator, qualquer pessoa que não entende a doutrina espírita, ela está no seu caminho. Se ela tem a fé, seja na doutrina que for e pratica o bem, que ela possa caminhar. Você aceite e ela te aceite. Ah, mas a gente tem que discutir, tem que converter. Não, não tem que converter não. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem o seu momento de entender como se chegar ao Pai, como se chegar a Deus, como se chegar à luz divina. Então cabe a nós sempre estar lembrando dessa data, para que a fé espírita queime, mas queime como arda de amor. Não queimar para se apagar como foi feito, mas queime de vontade, de entusiasmo, para todo dia a gente professar e agradecer a doutrina e a fé espírita que bate dentro de nós. Tá certo, gente? Eu agradeço, passei um pouco do horário, peço perdão para vocês, mas é que eu tinha que acabar, tinha que fazer o fechamento todo moral e histórico, né? Eu acho que é importante ter esses 10 minutinhos a mais, valer a pena para isso, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e que a gente possa retornar aos nossos lares com paz, com gratidão, levando muita harmonia para toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao Marcelo, né, pela excelente aula. A gente até ouve falar, né, às vezes, né, de auto de fé, fica na curiosidade e não vai atrás para saber o que é. Então hoje tivemos essa oportunidade, né, que o Marcelo nos trouxe, muito bem explicado. Prendeu a atenção, pelo menos a minha, com certeza, né, do começo ao fim. Acredito que de vocês também. Então possamos levar esses ensinamentos conosco, né? E aproveitando esse clima de reflexão que estamos munidos, envolvidos, vamos fazer os nossos, receber a nossa fluidoterapia. Vou pedir para a Ana aqui fazer as vibrações, né? Onde? Posso usar essa aqui? Pode. Bem no chão. Bom dia a todos. Bom dia. O passe é um ato de amor, para que possamos tirar o máximo dessa experiência. Vamos fechar nossos olhos, nos aquietar, tentar nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, vamos buscar levar essas energias do bem para fora deste ambiente, desta sala. Vibremos, primeiramente, com a nossa casa, centenas de Menezes, por todos que aqui trabalham e aqui frequentam. Vibremos também pelo educandário, todas as crianças que aqui frequentam, todos os voluntários que aqui trabalham.
Depois, vibremos pelos nossos lares. Visualizemos o nosso lar passando por cada um dos cômodos, levando essas energias, essas vibrações para todas as pessoas que ali se encontram. Vibremos também pela nossa vizinhança, pelo nosso bairro, pela comunidade onde vivemos. Vibremos pelo nosso ambiente de trabalho ou estudo, por todas as pessoas que ali trabalham, nossos colegas. Vibremos pela nossa cidade, Sorocaba, pelo nosso país, Brasil, por todos os nossos governantes e administradores, e principalmente nessa época agora, por todos os candidatos, presidência, governadores, e para todas as pessoas também, todos os eleitores. Vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam atingir a todos aqueles que mais necessitam. Vibremos por pessoas em situações de guerra, conflito, por pessoas em hospitais buscando a cura, por pessoas em situações de fome, por idosos abandonados em asilos, por crianças em orfanatos, por pessoas com problemas físicos ou emocionais ou espirituais, para que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam. E agora, tomemos a liberdade de vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos, que mais precisamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e evolução. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos pelos momentos que passamos, tudo que pudemos receber de aprendizado, que possamos levar as palavras, as intenções, tudo que nos foi passado para dentro de nós, mantermos vivos em nossa memória aquilo que interessa, homenageando a todos os nossos antepassados, a todos aqueles que lutaram para fazer o bem na doutrina espírita, não só na doutrina espírita, mas em todas outras seitas, outras possibilidades, necessidades que tivemos. Muitas pessoas se doaram para que estivéssemos aqui no dia de hoje. Pedimos o amparo da espiritualidade, para que também possamos seguir cumprindo o nosso papel, o nosso dever, as nossas obrigações, cultivando, acima de tudo, o amor dentro de nós, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar. Que assim seja. Muito bem. Assim chegamos ao final, né? Convido a todos que quiserem para o passe individual, os passistas que possam se dirigir até lá. Quem não quiser tomar o passe individual, desejo que tenha um bom domingo, uma ótima semana. Mas quem for tomar, peço para que aguardem nas próprias poltronas que nós vamos chamando. Lembrando que nós estamos agora às terças-feiras tendo o Evangelho, estudo do Evangelho aqui na casa, presencial,
Tem online também, mas o presencial é diferente, é uma outra equipe. Então, como participar? Basta chegar aqui 8 horas da noite, toda terça-feira, e participar, só isso. Tá? Venha com boa vontade, com vontade de aprender, com vontade de doar e de compartilhar.